Olá, eu vim aqui trazer como curiosidade contemporânea o processo de recuperação judicial que a Forever 21 está passando em 2025. Bom, a Forever 21 ela é uma marca de fast fashion. Ela foi fundada na década de 80 por imigrantes sul-coreanos e logo de cara o empreendimento deu muito certo, teve um boom. Eles abriram 350 lojas e tiveram um faturamento de US$ 700 mil, que é um absurdo para os modos da época e até para os dias de hoje. Até 2014, eles abriam lojas de 6 em 6 meses e no ápice deles, em 2015, eles tiveram um faturamento de US$ 4,4 bilhões, faturamento muito acima das concorrentes Zara e H&M no mercado. Eu trouxe aqui a inspiração para a minha apresentação, que foi essa notícia que eu vi na semana passada, falando sobre o processo de falência que eles estão passando em 2025. Mas esse não é o primeiro processo de falência que eles estão passando. Em 2019, eles já tinham pedido um processo de recuperação judicial e alguns dos motivos para eles terem pedido foi a expansão desenfreada que eles tiveram sem um estudo de mercado, então eles expandiram globalmente, desenfreadamente, mas eles não se importavam com a cultura do país, eles não se importavam com as demandas de cada país, de cada continente. Isso prejudicou muito eles a longo prazo. Eles também ignoraram os hábitos dos consumidores que mudaram ao longo do tempo, não é o mesmo da década de 80 ainda, claro. Por exemplo, a demanda por uma moda mais sustentável, eles ignoraram. Eles também ignoraram o comércio online, que hoje representa uma grande fatia desse setor. Eles focaram muito em lojas físicas e eram lojas gigantescas com vários funcionários, e isso prejudicou muito eles, porque grande parte do faturamento, por exemplo, em 2019, um quarto do faturamento anual foi destinado para pagar aluguéis de imóveis. E esses aluguéis de imóveis são contratos de décadas que eles estão presos até hoje tentando pagar. Eles também sofreram também muitos processos e boicotes, boicotes porque eles tiveram investigações nos Estados Unidos que comprovaram que eles tinham trabalhadores análogos à escravidão na empresa deles e processos de designs que eles copiavam, que eles plagiavam. Eles também são uma empresa familiar, então muitos dos dados da empresa ficam na diretoria somente, só fica entre os pais e os filhos, então eles não passam para os funcionários de baixo, passa muito pouca informação, então não tem uma transparência contábil na empresa. Eles também, até 2019, não venderam nenhuma participação da empresa e eles também não aceitavam investidores. Em 2016, já em processo de danos, eles contrataram consultores financeiros, mas eles não deram ouvido porque eles achavam que o modelo deles sempre ia dar certo, eles sempre iam conseguir continuar faturando com o modelo que eles sempre seguiram, né? Isso fez com que em 2018 eles tivessem uma queda de faturamento de 25% e em 2019 eles recorressem ao capítulo 11 da lei americana. Essa lei basicamente é uma lei de falência que dá um tempo para a empresa se recuperar, se reestruturar, para ela não pagar imediatamente todas as dívidas delas, né, aos credores. Eles dão um tempo para eles se estruturarem e pagarem os credores. Bom, eles não conseguiram se reestruturar, então em 2025 eles entraram com outro pedido no capítulo 11, e dessa vez a F21, que é a responsável pelas operações nos Estados Unidos da marca, ela vai ser liquidada de vez. Ela vai ter que vender todos os seus ativos, ou seja, lojas, queima de estoque, ela vai ter que vender tudo para tentar pagar as dívidas, né? E esse vai ser um processo de encerramento ordenado, que vai acontecer no mundo inteiro. Eles têm 540 lojas globais e online. Em 2019, eles possuíam 800, para vocês terem noção como caiu ao longo do tempo. Eles têm uma dívida de 1,58 bilhões de dólares hoje, e a Authentic Brands, que é a detentora da propriedade intelectual da Forever, eles estão tentando licenciar a marca desesperadamente para outras operadoras, já que a E21 está sendo liquidada. E eles estão tendo que vender todas as 354 lojas que eles têm em território americano, para pagar as dívidas que eles estão tendo, né? Que eles têm. Na petição deles, da lei, eles listaram ativos de 100 a 500 milhões de dólares e passivos de 1 bilhão até 10 bilhões de dólares. Bom, eles tiveram muitos erros contábeis. Se eles tivessem tido uma análise de indicadores financeiros, ou seja, de rentabilidade, de liquidez, eles teriam evitado muitos danos que eles sofreram.
Se eles tivessem tido um planejamento financeiro e orçamentário, um planejamento contábil mais estruturado, mais pensado para o mercado atual e não para o mercado antigo, né, que eles continuaram muito tradicionais, eles teriam também evitado muitos problemas. Se eles tivessem auditorias recentes, e recorrentes dos dados da empresa e mais transparência nos dados, eles também teriam evitado muitas coisas. E uma tomada de decisão baseada em dados contábeis, né? Porque toda empresa tem que ter dados contábeis que eles podem confiar, que eles podem seguir o modelo para tentar evitar o que eles estão sofrendo agora, que é a falência, né? Eles podiam ter fechado muitas lojas e ter investido no comércio online, a partir dos dados contábeis, se eles tivessem tido decisões de dados contábeis. E aqui eu botei empresas que, as Big Fours, né, as maiores empresas de contabilidade do mercado, que poderiam ter ajudado eles. Então foi isso, essa é a referência bibliográfica e muito obrigado.